Se você está assistindo esse vídeo é porque você quer aprender como elaborar um relatório processual dentro do Notion para encaminhar para os seus clientes. Antes de te ensinar como elaborar esse relatório, eu preciso falar sobre algo que eu aprendi e que, digamos, foi pedra angular para eu querer adotar essa rotina de encaminhar relatório processual todo mês para os meus clientes. Meu nome é Karina Moura, eu sou advogada especialista em direito médico e direito da saúde. Lá no meu perfil do Instagram, eu sempre compartilho a rotina da minha advocacia. E se esse vídeo está acontecendo, é porque eu recebi bastante pedido no meu direct para que eu compartilhasse com vocês como que eu criei esse relatório dentro do Notion e como eu faço o envio mensalmente. Quem me acompanha por lá sabe que todo dia 20 é dia do quê? Dia de envio de relatório processual para o cliente. E o que foi que eu aprendi e que expandiu a minha mente? Anote isso aí em algum lugar. Uma mente expandida, ela nunca mais volta a ser a mesma. O que foi que eu aprendi? Quando eu estava estudando sobre legal design e visual law, que é algo que eu aplico aqui também dentro do meu escritório, um dos livros que eu li é o livro Design para quem não é design, da Design Robin Williams. E ela começa o livro falando sobre um princípio que ela denominou de princípio de Yucca. O nome é o menos importante, mas o conteúdo é poderosíssimo. O que ela fala? Ela fala que enquanto a gente não sabe o nome de uma coisa, aquela coisa pode permear o nosso dia a dia, mas ela domina a gente, não somos nós que dominamos ela. Vou exemplificar aqui. Ela começa falando que quando ela era criança, ela ganhou um livro de Natal, e era um livro que falava sobre plantas, e quando ela abriu o livro, a primeira planta que tinha lá era a planta de yucca, por isso esse nome do princípio, yucca, não sei exatamente como que pronuncia. E quando ela olhou aquela planta, ela falou assim: essa planta não tem aqui no norte da Califórnia, porque eu nunca vi essa planta por aqui. Aí ela decidiu sair no quintal da casa dela para explorar as plantas que tinham por lá. Quando ela saiu, ela já deu de cara com essa planta yucca. Ela falou: nossa, que esquisito, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha percebido essa planta aqui. Conforme ela andava pelo condomínio onde ela morava, ela percebia que todas as casas tinham essa planta. O que que acontece? Qual que é o ponto aqui? Enquanto ela não sabia do nome daquela planta, da existência daquela planta, você veja que a planta permeava o dia a dia dela, mas a planta estava ali, dominando, vivendo, e ela não dominava aquela situação. E ela fala sobre esse princípio de Yucca, ela faz essa introdução para falar para a gente sobre os 4 princípios de design que com certeza permeiam aí essa elaboração das suas petições, dos seus documentos, mas como você não os conhece, ele te domina. Se vocês querem depois saber sobre esse assunto, comentem aqui, coloquem lá no comentário que depois eu faço um vídeo para falar sobre esses 4 princípios de design e como aplicar eles nas suas petições. Mas voltando ao assunto, o que o princípio de Yucca tem a ver com o relatório processual? O relatório processual, ele faz parte do comercial do nosso escritório. E quando a gente fala sobre comercial, existe um termo em inglês que chama CX, Customer Experience, que quer dizer experiência do cliente. E o que é a experiência do cliente? Experiência do cliente é toda a sensação, toda a percepção que um cliente tem quando ele utiliza um produto ou quando ele recebe uma prestação de serviço. E aí que está a questão. O CX existe no seu escritório, queira você ou não. A partir do momento que você está prestando serviço para alguém, esse cliente está tendo uma percepção de como que você presta esse serviço. Como você não sabe, acredito, ou então caso você saiba, tudo bem, essa parte não é para você. Mas se você nunca ouviu falar de CX, você concorda que o CX existe no seu escritório, permeia o seu dia a dia, mas como você não sabia do nome dele, ele que domina, ele que manda aí dentro do escritório. Mas agora, a partir do momento que sua mente foi expandida, que você sabe que ele existe, aí sim você vai se preocupar em criar uma jornada para gerar uma boa experiência para o seu cliente. Então, se você veio aqui nesse vídeo inicialmente pensando, quero assistir esse vídeo e aprender como que faz um relatório processual para que eu não tenha os clientes ali enchendo meu WhatsApp querendo saber como está o processo, saiba que tem um fundamento muito maior que isso, tá? O relatório processual tem como fundamento você criar uma jornada de experiência, porque você concorda que é uma jornada? O cliente, a partir do momento que assina uma procuração com você e ele confia em você a prestação daquele serviço jurídico, ele vai passar ali, digamos, 1, 2, 3 anos com você. Isso é toda uma jornada. E como é que ele percebe essa jornada? Isso é o CX. Como é que está o CX aí do seu escritório? Está aleatório? Ele está mandando no seu escritório ou não? Se ele está mandando no seu escritório, agora é você que vai, agora que você tem conhecimento da existência dele, é você que vai mandar nele. Relatório processual é um dos itens dessa jornada e eu vou ensinar para você a partir de agora como criar um relatório processual dentro do Notion. Então vamos lá. Se você
Tem algum software jurídico, aqui no escritório nós temos o Astreia, você consegue baixar todos os seus processos, a relação de todos os seus processos dentro do próprio software. Clicando ali para baixar processo, ele vai baixar todo o processo, criar uma planilha do Excel. É isso que o Astreia faz. Eu não sei se você tem o Astreia, caso você não tenha, provavelmente o software que você utiliza aí no escritório também deve te dar a possibilidade de você baixar todos os dados do processo que você tem lá e acredito que também permita que você baixe ele através do Excel. Caso ele não permita que seja baixado através do Excel, ou caso você não tenha nenhum software jurídico, você vai ter que colocar todas essas informações dentro de uma planilha do Excel. Eu vou compartilhar com vocês uma planilha que eu já deixei pronta aqui dentro do Excel, tá? E assim, se você tem o Astreia, você vai ver que quando você baixar as colunas aqui do Excel, vai para o infinito e além. Por quê? Porque todas aquelas informações que tem dentro da ficha de atendimento do cliente, ela vem para cá. Então, tem pasta, número da pasta, cliente, parte contrária, outros envolvidos, ação, objeto, tal, vai ali até acabar o alfabeto. No entanto, a gente não precisa de todas essas informações para o relatório processual. Então, o que que você vai fazer? Você vai selecionar o que você quer que conste dentro do seu relatório processual e deletar todo o resto. Aqui no escritório, o que que eu deixo, que quando eu baixei o relatório do Excel e fui jogar lá para o Notion, o que que eu deixei? Eu coloquei essas informações porque era isso que eu gostaria que tivesse dentro do relatório para encaminhar para o cliente. Então, você vai ajustar isso daí. Se você não tem isso, se você não, no seu software também não permite, você vai ter que fazer isso à mão. O que que é mandamental aqui para a gente poder transferir essas informações lá para o Notion? Que a primeira coluna seja a coluna de clientes e você vai entender por quê. Depois que você baixar e organizar todas as informações aqui com o que você quer, eu não sei qual a sua área de atuação, então talvez você queira colocar informações a mais que seja importante para o seu cliente saber. Aí você vai manter aqui, ou caso você não tenha, você vai incluir. Então você vai organizar tudo isso aqui dentro do Excel, até porque inicialmente é mais fácil para você manejar. Depois que já tiver tudo isso pronto, o que que você vai fazer? A extensão do Excel, se eu não me engano, é XSLX. Essa extensão do Excel. A gente tem que transformar esse arquivo em um arquivo de dados, que é pela extensão CSV, o que é muito fácil de fazer. Você está ali com a sua planilha aberta, você vai clicar o F12 dá o comando de salvar como, e você vai salvar esse template com essa extensão aqui, ó, CSV. Então, digamos, ó, que ele tivesse como XLSX, que é a extensão do Excel, basta você clicar aqui, ó, e você pega esse aqui, ó, CSV, e coloca, e vai salvar, certo? Eu já tenho um, né, porque eu já estava fazendo um teste, então já está salvo aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa planilha e nós vamos importar lá para o Notion. Então, vamos abrir uma página do Notion, eu vou abrir aqui o meu Notion, vou compartilhar com vocês. Então, agora a gente vai lá para o Notion. Quando você criar uma conta dentro do Notion, você pode criar ela com os dados que você quiser, ou então você pode utilizar até seu e-mail do Gmail e criar uma conta no Notion. Quando você abrir o Notion vai estar assim para você, ó. Vou compartilhar aqui. Ele vai te dar uma tela em branco. O que que a gente vai fazer? A gente vai trazer aquela planilha aqui para dentro. A gente clica aqui, ó, tá vendo? Na sua direita, aqui em cima, que você tem 3 pontinhos. Na parte superior à sua direita tem 3 pontinhos, você vem aqui em importar, que a gente vai importar os dados. Você vem aqui, o formato que a gente vai pegar é esse CVS aqui. Tá vendo que aqui ele não tem o formato de Excel? Não tem, então a gente tem que trazer ele em CVS. Vamos pegar lá o nosso arquivo, o meu tá aqui dentro da área de trabalho, template do Notion, e vamos importar. Certo? A partir do momento aqui, ó, que a gente der o importar, ele vai trazer todas essas informações e nós vamos ajeitar. Lá dentro do Notion, ou dentro do Excel, cada uma das colunas é chamada de coluna e é só isso, é só uma coluna. Aqui no Notion, vocês vão ver que é um Excel muito mais avançado, porque a gente consegue fazer muito mais coisas, tá? Dentro do Notion, cada uma dessas colunas, elas são chamadas de propriedade e a gente pode dar funções especiais para essas propriedades, tá? Então, aqui é uma propriedade, outra propriedade, outra propriedade. Quando você clicar aqui, ó, vamos partir aqui, ó, nesse primeiro item, ele fala editar a propriedade. Ele aparece essa possibilidade aqui, ó, editar a propriedade. Aqui, ele vai me mostrar
todos os tipos de propriedade existentes. Tá vendo aqui, ó? Texto, número, seleção, seleção múltipla. Aqui, para nome de parte, eu gosto de deixar um texto porque ele é um texto mesmo. Então, vamos manter texto. Volta aqui. Aqui na ação. Na ação, essa setinha já ele mostra para mim que essa propriedade é uma seleção. Vou clicar aqui, ó, editar propriedade, ele vai mostrar. Para mim é uma seleção. E o que que é uma propriedade de seleção? Você vai selecionar um item. Vou mostrar para vocês o que que isso quer dizer. Aqui, a gente poderia trabalhar como seleção ou seleção múltipla. Não, seleção mesmo, tá? Todos esses itens aqui estão como seleção, estão com um único nome. Digamos que, em vez de ser uma ação de obrigação de fazer, fosse, por exemplo, aqui atuando na família, um divórcio, certo? Tá vendo? E aí, por que que é importante esse item a gente deixar como seleção? Porque você vai colocar todos os tipos de ações que você tem, e quando você precisar colocar, digamos, um novo, ó, Maria José, aqui a parte contrária você vai colocar Antônio dos Santos, digamos a parte contrária, tá? E aqui, ó, você já seleciona qual é a ação que é. Conforme você vai, ou você pode selecionar, mas na hora que você escrever aqui, ele já vai dar, ele automaticamente cria o nome. Então, vamos dizer que aqui, no caso, fosse alimentos, tá? Aqui vamos dizer que essa ação da plena saúde não é uma obrigação de fazer, é um reajuste. Reajuste de planos de saúde, tá? E você tá vendo que conforme você troca, ele vai mudando. Aqui, o que que eu gosto? O Notion coloca tudo colorido. Nesse item aqui, eu não gosto de deixar colorido. Então, o que que você faz aqui? Editar propriedade, vem aqui nesse cantinho, ó, clica com essa, tá vendo a setinha mandando para a direita? Você vai aqui e coloca tudo a mesma cor, tá? Eu prefiro deixar assim, porque senão, quando a gente vai mandar para o cliente, ele baixa com a cor, todo colorido, e aí fica uma lambança. Eu não gosto, tá? Eu gosto tudo minimalista. Então, venho aqui, troco, tá vendo? Ficou tudo da mesma cor. Número do processo, ele também tá com seleção. Como ele tá com essa setinha, então a gente vem aqui, editar aqui, ó, tipo, eu venho e coloco o número, tá? E aí você vai ver que automaticamente sai a cor. Coloquei aqui, depois se precisar, você vai ter que ajustar o número, mas quando você baixar, vocês vão ver que ele já vem todo regularzinho, tá? Data da distribuição, a gente também tem como alterar essa data para colocar aquela data com barra, tá? Então, vem editar propriedade, vem aqui data completa, você escreve dia barra mês barra ano. Pronto, alterou, certo? Valor da causa aqui tá como texto, tá vendo? Esses itens aqui, eles meio que já entregam qual é o tipo. Eu venho aqui, escolho o número, e dentro de número, eu escolho o formato. Qual é o formato que eu quero? Real. Real, pronto. Ele virou um número. Tá vendo? Aqui a vara tá como seleção também, vou deixar como seleção, acho interessante, mas o que que eu vou fazer? Eu vou editar aqui para trocar todos para a mesma cor, né? Vamos deixar tudo cinza. Vamos deixar isso aqui cinza claro. Acho que alterou todos porque eram todos. O foro da mesma forma, tá? Como seleção, vamos editar a propriedade e deixar todos da mesma cor, cinza claro. Certo? E aqui a URL do processo. O que que eu acho muito legal isso? Na hora que você for alimentar a próxima informação, você vai ver que quando você clicar aqui, ó, digamos, dia 20 de setembro, quero fazer essa alteração. Eu já clico aqui, ele já me manda direto para o site do processo, caso eu precise colocar algumas informações. E aí, vocês viram o que que eu fiz, né? Cada um desses itens aqui, dessa sua planilha, ele se tornou uma página. A partir do momento que eu passo o mouse aqui, ó, tá vendo? Ele me dá um comando de abrir, ele virou uma página específica com todas essas informações. E a partir daqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um modelo para você usar em todos os relatórios. Clicando aqui, criar um modelo. Qual o nome desse modelo? Relatório processual, certo? Aí, quais são as informações importantes? Aqui eu sempre coloco como uma introdução para o cliente, tá? Prezado cliente, você está recebendo seu relatório processual mensal do mês. Em caso de dúvidas, nossa equipe está à disposição. Pronto. E agora vamos colocar as informações aqui que é importante constar dentro do relatório.
Para você começar a colocar informações, você pode começar a escrever. Vocês viram que eu comecei a escrever, tá? Só que quando a gente começa a escrever, ele vira um texto normal, mas a gente consegue dar umas formatadas, deixar ele mais interessante. E como a gente faz isso? Clicando em barra. Quando você clica em barra, tá? Ele abre esse comando aqui, ó. E aí você pode colocar vários tipos de informações. Vamos falar, vamos trabalhar com o básico aqui, né? Primeira vez, provavelmente, vocês estão no Notion, fazendo alterações nele. Então, vamos trabalhar aqui só com os elementos básicos. Dá para fazer muita coisa dentro do Notion, gente. Mas aqui vamos ficar com o básico, tá? Então, aqui eu acho interessante a gente criar um título 3, que é um título um pouco menor, tá? Ó, o título 1 é bem grande, o título 2 é um pouquinho menor, e o título 3 é menor ainda. Eu acho que já fica bom o título 3. Quais informações que eu coloco, que eu gosto de colocar? Andamento processual. Processual. Aí aqui, título 3 de novo. Solicitações ao cliente, solicitações ao cliente. E aqui, barra de novo, título 3 é próximas ações do escritório. Vocês vão entender, certo? O que que isso significa? A gente está montando aqui um esqueleto dos relatórios processuais. Vamos dar uma corzinha para ele. Vamos colocar aqui, eu gosto de colocar um fundo cinza, porque o fundo cinza, né, no meu caso, combina com a paleta do meu escritório, até porque ele é um cinza bem clarinho. Então, e aí você vê que tem todas as cores, tá? Se a paleta for azul, verde, você coloca a identidade visual, tá? E aqui, ó, o que que eu faço, gente? A maioria dos meus processos, deixa eu colocar um A aqui para abrir um espaço aqui, tá? Que eu deixei tudo coladinho. A maioria dos meus processos está no Exage. Então, quando a primeira vez que eu decidi que eu ia criar esse relatório processual aqui dentro do escritório, eu peguei todas as informações desse Exage e colei aqui. A partir do momento que eu colei, eu fui excluindo tudo que não era necessário, por exemplo, ato ordinatório, publicação, certidão de publicação, que não é importante, que o cliente só vai confundir a cabeça do cliente. Tirei e coloquei só as informações importantes e mais ainda, hein, gente? Não é só isso, a gente tem que trabalhar na linguagem simples para que o cliente possa entender, porque se a gente coloca conclusos, por exemplo, distribuição, o cliente não sabe, então a gente tem que transformar essas informações. Karina, dá muito trabalho. Dá trabalho, o fácil tá todo mundo fazendo. A gente não quer fazer coisa fácil, não. A gente quer se diferenciar e entregar um trabalho de qualidade. Então vai dar trabalho mesmo, mas vocês vão ver que dá trabalho a primeira vez. Depois que essa estrutura estiver montada no seu escritório, mensalmente é só entrar lá e colocar informação. E às vezes não vai ter andamento processual e você vai informar seu cliente. Desse mês para o próximo não teve, tá? Então vamos colocar aqui. Primeira coisa, digamos que, ó, esse vídeo está sendo gravado em 2024, distribui hoje. Então, início do processo. Certo? Aí no dia 10 de setembro, né? Olha, a Karina sendo muito otimista, a ré foi citada e tomou conhecimento do processo, certo? Muito otimista. Aí, mais otimista ainda, no dia 15 de setembro, a ré apresentou sua defesa, certo? Aqui, então, a gente deu para o cliente um resumo das informações, né? Olha, esse azinho eu estou colocando aqui só para dar um espaço, tá? Porque eu deixei tudo muito colado. Aqui eu dei um resumo das informações do andamento processual para o cliente. Eu tenho alguma solicitação para ele nesse momento? Não. Se eu tiver, aqui que você vai colocar. Mas se você não tiver nenhuma solicitação no momento, tá? Você já conversou com ele, já tem tudo anotado, então você aí já tem dados suficientes para preparar o que que é a réplica. Aí você vai colocar aqui, próximas ações do escritório. Elaboração de manifestação contra a defesa apresentada pela ré. Pronto, aqui a gente já tem um esqueleto, temos um modelo, você pode dar mais enter aqui, ó, tá? E aí a gente tem já um modelo de um relatório processual que a gente pode fazer aqui também, adicionar um ícone, tá? E colocar um ícone, e também a gente pode adicionar uma capa. Quando você clica em adicionar a capa, você vai ver que o Notion ele vai dar uma capa da galeria dele, tá? Do banco de dados dele. Você vai aqui, pode alterar e colocar alguma cor, mas eu já tenho, por isso que eu vou clicar aqui em carregar um arquivo próprio que eu criei para isso, porque todos os meus documentos são pelo Notion. Então, eu venho aqui no meu banco de dados, que eu já criei minha capa do Notion, pego aqui a minha capa, dou um abrir e ele vai salvar aqui, certo? Já temos esse modelo estruturado. Vamos sair. Quando eu clico aqui, vocês viram que a gente criou esse modelo. Quando eu clico aqui no nome da Andressa, para
trazer esse modelo, eu clico aqui, ó, em relatório processual. Tá vendo? Ele já tá aqui. Eu já tenho um esqueleto e vou colocar as informações da Andressa. Saio, clico aqui fora. Vamos abrir o do Bernardino de Campos. Venho aqui, clico em relatório processual. A mesma coisa. E a partir desse momento que você já tem essa estrutura, quando você clicar em novo, é só colocar o nome do novo cliente. Novo cliente, certo? Clicamos aí, você preenche todos os dados. Clica aqui, ó, no nome dele. Abriu relatório processual. Já vai estar o esqueleto só para você preencher. Karina, tudo bem, fiz. E agora, como que eu encaminho isso? Você vai ter que transformar ele em PDF, encaminhar, aí verifica, aí você tem que verificar como que é no seu escritório, né? Quando o meu cliente chega aqui no escritório, eu sempre pergunto para ele, você prefere o WhatsApp ou e-mail? A maioria prefere o WhatsApp, a gente encaminha, então, todo dia 20 para o cliente através do WhatsApp. Como que você vai fazer? Você clica de novo nesses 3 pontinhos aqui. Você lembra que da outra vez a gente importou, a gente trouxe para dentro do Notion? Agora a gente vai exportar, a gente vai tirar ele daqui do Notion. Você clica em exportar, aqui ó, o formato de exportação normalmente está em PDF, se tiver algum em outro formato, você vai e clica em PDF. Pode diminuir a escala aqui para 70 para ele ficar um pouco mais condensadinho e você pode dar um exportar. Ele vai salvar o arquivo aqui em PDF e abriu. Eu não sei se eu estou compartilhando essa tela. Estou compartilhando essa tela. E aqui, ó, basta encaminhar isso mensalmente para o cliente. Vamos dar mais uma brilhantada lá no nosso relatório? O que que a gente consegue fazer aqui, até para você ter mais organização? O que que eu faço? A gente pode, por conta, criar aqui mais uma propriedade. Qual é a propriedade que eu gosto de criar aqui, que serve para organização minha com a Vitória, que é a estagiária que trabalha aqui com o escritório e me auxilia nesse serviço de encaminhamento de relatório, tá? A gente pode criar aqui um item que é de seleção para colocar o quê? Um mês. Então, aqui, ó, eu vou colocar mês, certo? E aqui eu vou adicionar as opções. Quais são as opções? Eu vou colocar, gente, de dezembro para janeiro, porque como eu já conheço o Notion, eu sei que quando eu for colocando ele vai mudando e aí o janeiro vai ficar lá embaixo, depois a gente vai ter que mexer com a mão. Então eu já vou colocando aqui dezembro, novembro, tá vendo como ele vai descendo? Se eu colocasse janeiro, janeiro ia descer. Dezembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho, agora o Tico até começou a brigar. Junho, maio, abril, março, fevereiro, janeiro. Pronto, temos todos os meses aqui. Aí, para que eu acho importante a gente ter essa seleção? E aí eu clico aqui e arrasto e deixo aqui na frente para eu saber de que mês eu estou fazendo. A gente está em setembro. Fiz o de setembro, fiz o de setembro, fiz o de setembro, certo? Fiz todos de setembro. Eu consigo puxar aqui, ó. Clico aqui, puxo aqui, aí ele vai preencher todos, certo? Dia 20 de outubro, eu tenho que começar a mandar. Provavelmente você não tem só isso de processo, você tem uma lista enorme de processos. Aí você começa a fazer num dia e vai terminar no outro. E aí, para não ficar perdida, quais eu fiz, quais eu não fiz, conforme você vai fazendo, você vai alterando. Aqui, ó, fiz outubro, fiz outubro, fiz outubro, cansei, vou terminar amanhã. Quando você abrir amanhã, você já sabe que tá quais que você fez, quais você não fez, tá? Caso você esteja com alguém na sua equipe e a pessoa que vai fazer o relatório para você encaminhar, você pode também trabalhar com outro item, tá? Pode criar mais uma propriedade aqui de seleção para colocar se ela está em revisão, se ela já foi enviada ou não foi enviada. Vamos criar então mais uma? Eu estou falando, estou mostrando para vocês como que eu faço no meu escritório, tá? Aqui eu gosto, então é status, eu dou o nome de status desse relatório, tá? Vamos adicionar uma opção para revisão. Quando a Vitória ela faz, ela coloca para mim revisar. Para revisão, já pode enviar. Já está mais direto, pode enviar. E aí, enviar, certo? E aí é um controle meu e da Vitória. Então, enviado, eu gosto de deixar em verde, pode enviar sinal, digamos, sinal verde também, pode deixar um enviar. E agora, para revisão, eu sempre gosto de deixar no cinza. Tá, e aí o que acontece? Você vai falar, ai, Karina, mas e aí? Quando eu abrir aqui, ó, esse relatório, vai aparecer todas essas informações de status, eu não queria. Basta você clicar aqui, ó, clicou em cima, certo? E isso serve para todos, tá? Eu abri aqui só esse primeiro para mostrar de exemplo, mas o que você alterar aqui vai alterar em todos. Você vem aqui, ó, visibilidade da propriedade, sempre ocultar.
Eu não quero mostrar, por exemplo, o mês. A Karina, eu não quero mostrar também a data da distribuição. Clica aqui em visibilidade, sempre ocultar. Aí vai do seu critério, ó, ele vai mostrar as propriedades, tá? Que estão ocultadas, você vem aqui e pode falar, não, eu quero mostrar. Agora eu quero mostrar, tá? Aí você escolhe o que você vai querer mostrar, o que você não vai querer mostrar. Lá dentro do item, ele altera para todos. Você vai baixar em PDF e vai encaminhar para o seu cliente. E é assim, dessa forma, que você cria um relatório processual para entrar aí dentro do seu escritório como uma das ferramentas da jornada do seu cliente. E se você gostou desse vídeo, quero que você curta, coloque nos comentários o que vocês acharam, se tiverem alguma dificuldade, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, é algo que eu coloco lá no meu Instagram, mas lá no Instagram realmente não tem como passar todo esse tipo de informação. Eu tenho, por mais que eu tente compartilhar, tem coisa que tem que ser aqui mesmo no YouTube. E se vocês gostaram, vocês me falem, porque aí eu venho com mais conteúdos assim. É um pouco mais denso, mas eu acredito que vale a pena, pelo menos para mim é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir, porque realmente vai elevando os trabalhos aqui dentro do meu escritório. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem e me sigam lá no Instagram também.